Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eu estou lendo a NVT hoje. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: a parábola dos lavradores maus. Então, Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber da sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Deus eterno, Pai amado, fala conosco nessa manhã, nos alimenta pela Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. A mensagem que esse texto traz é uma mensagem muito clara. Fica bastante evidente o que está sendo comunicado. Tanto é assim, no final da parábola, os líderes religiosos, os fariseus, eles compreenderam exatamente que eles foram colocados na berlinda por essa história. E essa história, essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela vai tanger alguns pontos interessantes. Ele conta a parábola de forma que fique bastante claro. Primeiro, ele coloca o lugar, o quem e o lugar. Vai dizer, quem? Alguém, dono de umas terras, que tendo as suas terras resolveu plantar ali uma vinha, plantar um vinhedo. Essa terra vai produzir uvas. Veja bem, o dono do vinhedo não esperava ele mesmo colher as uvas, ou trabalhar a terra para que as uvas dessem lucro. Ele preparou aquele vinhedo e seu objetivo era ir para uma terra distante. Mas ele deixou aquilo preparado. E ele se deu ao trabalho de plantar a vinha. E plantar uma vinha não é coisa fácil. Então ele preparou a terra, arou a terra, pegou as mudas nas dimensões corretas de terra, deixando já preparado, porque quem já teve a oportunidade de ver como funciona uma plantação de uva,
pode perceber, ainda agora, um ano e pouco atrás, eu e a família, nós estivemos no sul do Brasil, naquela região da Serra Gaúcha, onde tem plantação. E visitamos um vinhedo de uma família, um pequeno vinhedo de uma família. Não era coisa muito grande, mas como produz. Como produz. Nós chegamos ali numa época em que os cachos estavam abarrotados de uva. E como aquele vinhedo é pequeno, a produção é pequena, eles dão aí um espaço para o turista fazer uma graça, né? E chegam lá e dizem, olha, aqui você pode vir e experimentar a pisa da uva. E aí, mal barato, botar a Helena para pisar a uva, né? Foi diversão, muita diversão. E pisamos as uvas ali, aquela uva que a gente pisou, calma, ninguém vai beber aquilo não. Tá? Aquilo depois vai voltar para ser usado como adubo para o próprio vinhedo. É só uma maneira do turista sentir como funcionava antigamente a coisa. Mas num pequeno espaço de terra, a gente vê que a parreira é lançada aqui, ela sobe e ela é lançada em caramanchões 50 metros adiante, 40 metros adiante. Aquilo cresce e aquilo demanda toda uma preparação. Eu li esse texto e me lembrei daquilo. Eu falei, que antes a minha experiência com uva era lá em casa. A gente morava numa casa lá no Rio e meu pai fazia, anualmente, a gente tinha colheita da uva lá em casa, né, mãe? E aí meu pai cortava, serrava a parreira, deixava um toco desse tamanho assim, 40, 50 centímetros do chão. E numa certa época do ano, aquilo vinha, crescia, subia, tomava, o caramanchão fazia sombra na parte da frente da casa. E dava dá trabalho. Depois que a uva para de produzir e as folhas secam, você tem que tirar tudo aquilo, jogar fora, preparar novamente a terra e deixar na época certa. Esse homem plantou. Esse homem preparou o lagar, que ele diz aqui que é um tanque onde vai fazer a pisa da uva, né, para a prensa da uva, de modo que fosse produzido o vinho. E ele foi além. Ele fez uma torre. Quando você pensa numa torre para o vigia, pensa naquelas cadeiras altas de salva-vida na praia. Para que o vigia pudesse ter uma posição de destaque e dali ele pudesse ver se animais estavam atacando, se havia ladrões, para que ele pudesse vigiar a terra. Tudo estava preparado. O vinhedo foi deixado perfeito. Bastava alguém chegar ali e colher. Veja, você não precisava nem plantar, já estava plantado. Bastava tratar, colher e fazer a manutenção. E ao colher, você colocar no lagar, prensar, produzir o suco, produzir o vinho. O trabalho já estava feito. O grosso do trabalho estava feito. Bastava administrar. Então ele diz, vou arrendar. E o arrendamento fica bastante claro aqui como funcionava. O arrendamento, ele era pago com uma certa porcentagem daquilo que era produzido. Como advogado, que trabalhei na área de contratos, existe um brocardo jurídico que a gente usa que diz assim: pacta sunt servanda. Os pactos, os contratos devem ser cumpridos ou observados. Significando o seguinte: todo contrato ele tem um equilíbrio. De um lado, um se propõe a dar alguma coisa ou a pagar alguma coisa, e o outro tem a contrapartida. Então, se um se presta a prestar um serviço,
e preste o serviço, a outra parte tem que pagar pelo serviço. Da mesma forma, aqui havia uma previsão de que eles trabalhariam na terra, os arrendatários, e o senhor da terra, o arrendante, obteria lá o seu lucro. Mas esse contrato, ele foi muito mal feito, com homens maus. E como tem gente má nesse nosso mundo hoje, gente má que já tem aquela malícia, que vai e entra no contrato de locação e diz assim: vou alugar esse teu apartamento aqui, ok, assina aqui, está tudo aí, e se valem da lei do inquilinato, e fica um mês sem pagar, fica 2 meses sem pagar, e fica 3 meses sem pagar, e sabe que vai demorar até que o proprietário entre na justiça, que a pessoa saia do imóvel, e aí começa aquele rolo, e até que sai, e o dono do apartamento fica no prejuízo, e às vezes encontra o apartamento numa condição péssima. Depois consegue finalmente tirar aquela pessoa de lá. Quando consegue, porque isso eu estou falando de coisa trabalhada na lei, tudo certinho, né? Fora outras coisas que tem por aí. Tem gente muito maliciosa. E isso é fruto do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele leva aqui ao limite a questão. Ele diz que aqueles lavradores eram maus. E a sua malícia fica evidenciada exatamente na forma como eles tratam a sua parte, a sua contrapartida. Eles sabiam desde o começo que eles deveriam pagar em retorno pelo uso da terra. Não pagaram. Quando receberam o funcionário do dono da terra para cobrar, quem é o funcionário do dono da terra aqui? Os profetas. Os profetas simbolizam esses funcionários. E eles foram maltratados, apanharam e até mesmo foram mortos. Aqui a figura do dono da terra é Deus. E os profetas são aqueles cobradores que vão apontar a necessidade de se cumprir aquilo que havia sido apregoado ou contratado, pactuado. E por fim, encerra-se o tempo dos profetas. Até João vigorou a lei dos profetas. Esgota-se então, esgota-se o tempo dos profetas. E agora, o dono da terra manda seu próprio filho, o herdeiro. E a palavra que o Senhor Jesus coloca na boca do dono da terra é: certamente respeitarão meu filho. Mas naquela parábola encontramos ainda de maneira mais clara a malícia que havia no coração daqueles homens. Bom, se já acabamos com os servos dele, agora temos mais motivo ainda, acrescentaram mais pecado. Temos mais um motivo ainda para atacar o filho dele, porque o filho é o herdeiro. Se nos livrarmos dele, herdaremos essa terra e ninguém mais vai tirar das nossas mãos. Aqui o Senhor Jesus está falando de pecado. Aqui o Senhor Jesus está falando de um coração mau. Aqui o Senhor Jesus está falando da responsabilidade humana. E há algo que precisa ser dito aqui, que é aquilo que está dito lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 8. Porque aqui essa história acaba mal e realmente aqui o pai acaba sem o filho e só resta a ele a vingança, acabar com aqueles lavradores maus e colocar nas mãos de outros a terra.
Mas veja, a parábola ela é imperfeita, como todas as parábolas são imperfeitas. Elas contam uma história que nos permite compreender o que está por trás. Mas se pararmos para ler a parábola, o prejuízo do pai foi terrível. Ele ficou sem servos e ele ficou sem o seu único filho amado. O que não acontece, é apenas um paralelo, o que não vai acontecer com Deus. Por alguns motivos. Primeiro, acabei de citar João capítulo 10, versículo 8. O Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: ninguém tira a minha vida. Eu, de livre vontade, a dou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é uma vítima. Ele não foi atacado por gente maliciosa que queria tomar o lugar dele e por causa disso morreu. Não, ele deu a sua vida. Ele se coloca diante dos lavradores maus, sabendo do resultado. Ele vai além, ele diz: ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Eu livremente a dou, de livre vontade a dou. Recebi este mandato de meu pai, dou a minha vida e tenho autoridade para retomar. Fala aqui então da responsabilidade humana. Aqueles lavradores maus que aqui eram os fariseus, os doutores da lei, os religiosos hipócritas e maus, que na verdade queriam tomar o reino de Deus à força, eles não podiam tomar o reino de Deus à força, era impossível. A verdade é essa, era impossível. Mas a responsabilidade deles, essa vai pesar sobre eles, porque eles intentaram. Deus permitiu porque era plano, mas que eles quiseram fazer aquele mal, sem dúvida alguma queriam. Tanto que o próprio final do texto vai dizer que eles tensionavam prender o Senhor Jesus. Há uma outra coisa que me faz recordar esse texto, quando vai falar o seguinte: queriam tomar a terra, queriam herdar a terra que por legitimidade era do herdeiro, do filho. Mas o próprio Senhor Jesus, lá no seu Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre quem herdará a terra. Se não me engano, são os mansos. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, versículo 5. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. O Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. A terra, o mundo, não pode ser tomado pelos homens maus, e eles existem. E eles estão tentando, por meio de guerra, por meio de articulações políticas, por meio do dinheiro que vai sendo usado para bancar guerras em outros lugares, para aumentar preços, para aumentar os lucros, estes estão tentando herdar ou dominar a terra. Mas, meus irmãos, a terra pertence ao Senhor, e ela não pode ser comprada, ela não pode ser tomada. A terra do Senhor, ela só pode ser herdada, e Ele a dará por herança àqueles que são seus. Os irmãos creem nisso?
Não adianta os homens maus gastarem o seu tempo planejando o mal para derrubar o justo, planejando o mal, pagando salários de fome aos seus funcionários para tentar exorbitar os seus lucros, molhando mão de funcionários públicos, de agentes políticos, para poderem fazendo as suas maracutaias ficarem mais ricos e poderem tomar a terra. Não, nada disso, na verdade, vai ser de proveito algum. Os ímpios, diz o livro de Provérbios, eles são como a moinha que o vento espalha, a palha que o vento espalha. Mas os justos herdarão a terra, os humildes herdarão a terra. O Senhor Jesus, na sua ascensão aos céus, lá em Atos capítulo 1, ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A parábola ela é imperfeita porque ela não reflete uma realidade total, mas ela aponta para a responsabilidade do homem. O homem é responsável sim pelo mal que está no seu coração. E aqui, diante dessa parábola, diante desses homens maus que estavam ali, os religiosos, eles tinham dois caminhos para escolher. Porque a leitura foi feita. Eles fizeram a leitura correta, está falando da gente. A partir daquele momento, qual era, com a leitura feita, qual era o caminho a ser tomado? Abre-se uma bifurcação. Está falando sobre nós. Vamos matar esse homem. Está falando sobre nós. E se nós estamos agindo desta forma, nós devemos nos arrepender e mudar os nossos caminhos. Naquele momento, aqueles homens tiveram uma escolha. Eles se identificaram como os lavradores maus. Eles tiveram uma escolha. A responsabilidade caiu sobre os ombros deles. Infelizmente, eles não compreenderam. Estamos aqui em Marcos, no capítulo 12. Pouco mais à frente, eles vão levar esta parábola ao seu pleno cumprimento. Eles vão prender o Senhor Jesus. Eles vão agredir o Senhor Jesus por toda uma noite na casa do sumo sacerdote. Eles vão entregar o Senhor Jesus nas mãos de Pilatos. Vão entregar. E Pilatos, chocado, vai dizer: mas o que esse homem fez? Ele não fez nada. E eles vão dizer a Pilatos: se você não mandar esse homem para a crucificação, você não é amigo do céu. E Pilatos se vê numa situação complexa, tenta escapar daquilo, não consegue escapar daquilo. Tenta jogar uma moeda de troca: olha, já bati no homem, ele foi agredido, ele aprendeu a lição dele, crucifica. Não, peraí, mas ainda tem uma possibilidade. É possível que nós libertemos um prisioneiro? Vou soltar o Jesus ou o Barrabás? Solta Barrabás. Disseram eles, foram até o fim. Solta Barrabás. E Pilatos faz aquela pergunta: que farei de Jesus? E eles respondem de boca cheia: crucifica. Crucifica. Pilatos faz um teatrinho, lava suas mãos diante deles e diz: o sangue desse justo não está nas minhas mãos, eu estou livre do sangue desse justo. Para piorar, os lavradores maus não só haviam mandado Pilatos matá-lo, mas como diante do lava-mãos do Pilatos, eles dizem: que o seu sangue, que você está lavando das suas mãos, caia sobre nós e sobre os nossos
filhos. Veja, eles não estavam dizendo isso da mesma maneira que nós dizemos que o sangue de Jesus nos cubra. Porque no sangue de Jesus reconhecemos que nele há salvação, libertação do pecado, quebra de cadeias, das amarras do mal da nossa vida. Eles quiseram dizer que a vida que nós estamos roubando dele, porque a Bíblia diz que no sangue está a vida da carne, que a vida que nós estamos roubando dele seja cobrada de nós. Duro isso, dura serviço, duro o coração. Essa manhã nós estamos celebrando aqui o sangue de Jesus, derramado por mim e por você, ali na cruz do Calvário. Com que coração nos apresentamos diante da mesa do Senhor? Verdadeiramente cobertos pelo sangue da aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sabendo que a terra há de ser herdada por nós, por causa dele, porque ao contrário do filho do dono daquela parábola, a história dele não terminou no túmulo, a história dele continua. Jesus morreu na cruz por nós, mas ele vive, está sentado à direita do Senhor, vive e reina para todos sempre. E um dia, ele que subiu aos céus, descerá para nos buscar. E ele deu essa ordenança para nós. E nós esperemos pela sua volta, celebremos o seu corpo, moído por nós, celebremos o seu sangue, derramado por nós, até que ele venha. Ó Senhor, tua palavra é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo isso por amor principalmente ao Pai, primeiramente ao Pai, por obediência ao Pai, mas também por amor ao homem pecador que não teria outro caminho, Senhor. Mesmo conhecendo as nossas más intenções de querer tomar a terra, o Senhor oferece um caminho para nós herdarmos a terra mansamente, pelo poder do teu sangue, pelo amor derramado por nós. O Senhor é bom e maravilhoso. O amor de Deus se mostra nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queremos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã, gratos porque o Senhor fez isso por nós. Muito obrigado. Perdoa nossos pecados e nos ajuda a caminhar em unidade, em amor com o Senhor, celebrando sempre a morte do Senhor, até que tu venhas nos buscar. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Quantos irmãos do louvor se aproximam